Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus preventivo por unanimidade e decidiu que o ex-presidente Lula pode ser preso após segunda instância. Esse é o assunto que a gente discute com o professor de Direito Constitucional Paulo Torelli e o advogado Dr. Vinícius Marques Boeira. Sejam bem-vindos, professor, doutor. Vamos começar com o debate, primeiro explicando tecnicamente algumas coisas que as pessoas não sabem. Sejam bem-vindos os dois mais uma vez. Muito obrigado. Bom, qual o trâmite jurídico a partir dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça? Começa com o doutor Vinícius. Bom, esse julgamento que nós tivemos ontem é um julgamento de um habeas corpus preventivo. Ou seja, a defesa do ex-presidente Lula identificou, na sua visão, uma possibilidade iminente de prisão e entrou com, antes de haver qualquer mandato de prisão, entrou com um pedido ao tribunal que permitisse o Lula ter a segurança e a tranquilidade de não ser preso. Sim. Ou seja, antes de haver qualquer ameaça real de restrição à liberdade de locomoção, ele entrou com um pedido. Bom, professor Torelli, se o senhor quiser completar, por favor, mas já entro com outra questão. Esgotados os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, ainda cabe recurso no STF, mesmo com as sucessivas derrotas que estão acontecendo? A defesa, na sua interpretação, também vai continuar essa luta? Bom, na realidade, eu primeiro lugar saúdo a ti, o professor Vinícius, os telespectadores, a tua produção aí, que é muito zelosa, toda a tua equipe. Na realidade, o STJ ainda não apreciou o mérito daquilo que será o futuro recurso especial, que justamente para debater a legislação federal, que é o Código de Processo Penal, o Código Penal, e o Supremo Tribunal Federal, o chamado recurso extraordinário. Então, uma vez publicada a decisão aqui do desembargo de declaração do ex-presidente Lula perante o Tribunal Regional Federal, haverá esses dois recursos. O que tentou, como disse o professor Vinícius, foi, na medida em que há uma leitura de que o réu é primário, não há nenhuma outra condenação, e de que esta situação é uma situação que ainda não é definitiva, porque o próprio Supremo Tribunal Federal sinaliza na possibilidade de mudar a sua interpretação da Constituição, de que cabe prisão após o julgamento no 2º grau. Houve essa primeira tentativa. O ex-presidente Lula também tem um habeas corpus pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal, e aqui nós temos que dizer, o Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Marco Aurélio, está aguardando a presidenta do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, definir uma pauta para julgar duas ações declaratórias de constitucionalidade, uma delas movida pela OAB, que é justamente para afirmar que a mesma redação que tem na Constituição e está também no Código de Processo Penal, é constitucional. Esse foi o expediente que foi adotado. Sim. Vários advogados, o Instituto Brasileiro dos Advogados também, a OAB, entraram com uma ação declaratória de constitucionalidade para afirmar que o artigo do Código de Processo Penal, que repete o que está na Constituição, que diz que só pode haver a prisão depois do trânsito julgado, é constitucional. E com isso, o Supremo teria que rever a posição que tomou em 2016, que é uma interpretação contrária, expressamente contrária ao que está expressamente definido na Constituição. Inclusive, o ministro Celso de Mello ele já sinalizou, trânsito em julgado é trânsito em julgado. Quando a Constituição diz que a prisão apenas se dará após o trânsito em julgado, a palavra trânsito em julgado é quando não há nenhum mais recurso possível. Portanto, eu não esperava outra coisa da parte do STJ. O STJ não é a última instância, esse é um debate de ordem constitucional. O STJ, na realidade, naquilo que lhe cabe, diz o seguinte, não vemos nenhuma situação irregular na tramitação do processo. O outro debate é o debate de mérito, sobre se tem provas, não tem provas, a polêmica toda que existe. Mas o STJ entendeu o seguinte, não vislumbramos uma situação injusta que justifique nós nos atravessarmos, vamos usar essa palavra, nesta dinâmica processual. Agora, a qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal pode julgar a ação declaratória de constitucionalidade, que tornaria mais impessoal o debate. Porque é isso que é importante, Bíblios e telespectadores, fazer a diferenciação que a nossa Constituição faz entre controle concentrado de constitucionalidade, que é um controle abstrato, onde não existe um interesse de uma parte, e o debate subjetivo, que é o que está colocado no habeas corpus do presidente Lula. Na ação declaratória de constitucionalidade, que é o que o ex-ministro Sepúlveda pertence, que está advogando para o ex-presidente Lula, tem defendido que o Supremo julgue primeiro a ação declaratória de constitucionalidade. Aliás, algo que já devia ter julgado no ano passado.
que seria muito mais adequado. Eu até aproveito para colocar um outro debate também. Quando é que o Supremo vai julgar o mandado de segurança 34371 da ex-presidenta Dilma, que ataca a decisão do Senado no impeachment? Sim. Quer dizer, é isto que não está bem posto. Eu entendo que deveria haver uma lei orgânica do Supremo Tribunal Federal, que disciplinasse isso, como existe em vários outros países. Na Alemanha tem a lei que é justamente a lei orgânica da Suprema Corte. No caso do Brasil, como a Suprema Corte integra o Poder Judiciário ao órgão de cúpula, se entende que a lei orgânica da magistratura, que é uma lei complementar, que disciplinaria também a dinâmica da Suprema Corte. Acho que isso é uma falha, já apontei várias vezes aqui para ti no teu debate, para os telespectadores, do sistema jurídico brasileiro. Nós temos uma Suprema Corte que, ao mesmo tempo, é a última instância do Judiciário, enquanto que em toda a Europa, as Cortes Constitucionais elas são órgãos apartados do Poder Judiciário. E isto, tanto que é assim que funciona na Alemanha. É a Bundesverfassungsgerichtsgesetz. A Gesetz é justamente a lei do Tribunal Federal Constitucional. Que existe uma lei específica que disciplina pedido de vista, tempo para pedido de vista, como é que deve ser a pauta do julgamento. Não isso, como diz a presidente do Supremo, não acho conveniente pautar, porque seria um apequenamento. Mas ela não achou um apequenamento mudar a posição dela depois que o Renan Calheiros disse que não ia cumprir a decisão da Suprema Corte. Ela pautou em seguida e mudou. A Suprema Corte mudou a sua posição. Quando tinha uma ordem uma ordem direta dirigida ao Renan Calheiros, que eles simplesmente não vão cumprir. Sim. Ali não houve um apequenamento. Então, eu acho que, na realidade, como diz o ex-ministro Sepúlveda Pertence, o ideal, o correto, a saída honrosa para o STF seria julgar a ação declaratória de constitucionalidade. Claro que agora está colocado um grande paradoxo. Bom, por um lado ou por outro, se julga num sentido, vão dizer que queria liberar, se julga no outro sentido, vão dizer que queria prender. Mas essa é a contingência que o Supremo se colocou. Ainda, nós vamos para o STF, mas ainda no STJ, eu quero lembrar, antes da gente entrar nessa questão, que você aí de casa, se tem alguma dúvida, ou até mesmo um comentário, pode participar do nosso debate pelo 99588-2374, esse é o WhatsApp do programa da Ubra TV, você pode mandar a sua mensagem de texto, tá valendo. Bom, ainda no STJ, né? Na mesma decisão, 5 ministros negaram um pedido extra da defesa que seria para suspender a inegibilidade. Essa palavra sempre me quebra. Olha que eu treino, hein? Inegibilidade. Né? Exatamente. Boa. Obrigado, professor. Bom, nesse caso, o direito do presidente, por exemplo, se candidatar, vamos lembrar que estamos em 2018 e o tempo para a candidatura, para afirmar essa candidatura, está correndo. Né? Como vocês analisam essa questão? Há uma discussão entre poder ou não poder disputar a eleição, o ex-presidente Lula, inclusive a gente vê cartaz na rua, sem Lula no pleito, na eleição, não é eleição. Como é que a gente pode? Aí temos questões de interpretação agora, cada um do seu ponto de vista. Exatamente isso. É que neste fulcro, neste ponto, existe uma série de condições adjetivas que se pode entender. Uma coisa é o que diz exatamente a literalidade da lei, outra coisa é a interpretação que se dá a esta lei. O presidente Lula, mesmo que confirmada a condenação agora após o julgamento dos embargos declaratórios, ainda poderá, mesmo que se diga que ele é inelegível, ele pode pedir o registro à candidatura. Sim. E isso será julgado por uma outra corte, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e depois pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para somente após isso, esgotado esse debate, é que vai subir ao Supremo Tribunal Federal. Pela demora que se tem no julgamento da Justiça brasileira, muito provavelmente, se ele fizer esse registro, o trânsito em julgado, ou seja, encerrar definitivamente a discussão, vai ocorrer depois das eleições. Para deixar claro, doutor. Então, eu não estou defendendo que ele possa concorrer ou não. Eu estou tentando fazer com que o público, que o telespectador entenda o trâmite que pode haver. Ou seja, a interpretação que se dá, cada operador do direito vai dar uma determinada interpretação. Agora, o que vai valer é a interpretação que o tribunal der. No meu ponto de vista, no momento em que existe uma decisão já em segunda instância, onde se encerra a discussão de provas, ou seja, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça não analisam mais as provas. A discussão acerca da materialidade, da autoria do fato delituoso se encerra na segunda instância. No momento que existe uma confirmação de decisão em que o presidente Lula realmente praticou os atos que incidiram no Código Penal, ele está com os seus direitos políticos cassados.
Pra E deixar, sim. a partir disto, ele não teria mais a condição ou a capacidade jurídica de solicitar ou de requerer uma candidatura. O que eu quero deixar bem claro para o telespectador é que ele, pelo que eu entendi da nossa conversa aqui, ele pode se candidatar e isso só seria definido pelo trâmite mesmo, até mesmo depois da eleição, para o mandato. Antes da diplomação. Antes da diplomação. Antes da diplomação, e ele não seria diplomado. Sim, aí ele não seria diplomado. Só que isso causará um tremendo dano na eleição. O Brasil já vive dias conturbados, dias belicosos, há um bom tempo, e isso só vai trazer mais instabilidade jurídica, mais instabilidade econômica. O Brasil está atravessando crise após crise, econômica, social, e isso vai piorar. Ou seja, se o Judiciário brasileiro tiver a capacidade, a benevolência de julgar tudo isso e tomar as decisões num prazo que seja de pacificação social, será muito melhor. Eu faço esse exercício que o doutor está fazendo, você de casa, telespectador, imaginar, não que ele seja inelegível agora, ele pode se candidatar, mas num determinado momento não pode assumir. E aí como é que ficaria a situação do país nesse momento em que a gente tem um candidato eleito, mas... Ou não. Claro, as pesquisas já não estão indicando que ele vai vencer a eleição. Mas estou trabalhando com a possibilidade real dele ser eleito e aí não assumir. Como é que ficariam as ruas nesse Agora, momento? se não for modificado o entendimento do STF e for confirmada a decisão do TRF4, muito provavelmente, dentro em pouco, vai ser expedido o mandado de prisão e o ex-presidente Lula estará preso. No momento que ele está preso, ele não pode mais nem ser candidato, nem requerer o registro da candidatura. É nesse ponto que eu passo para o professor Torelli. A decisão do STF tem por base o entendimento do STF, de outubro de 2016, a gente fez essa ressalva, no qual a pena pode começar a ser cumprida após a condenação em segunda instância. Na visão de vocês, e agora começa com o professor, há possibilidade do Supremo rever esse entendimento? Como eu já falei um pouco antes, eu vou agora tocar um pouquinho desse outro aspecto ainda da inelegibilidade. Sim. É importante ficar bem claro isso para o telespectador. Em primeiro lugar, eu sou a favor da lei da ficha limpa. Eu sou um defensor. Eu assinei o projeto de lei de iniciativa popular para alterar a Lei Complementar 64 de 1990, que é uma lei complementar à Constituição que dispõe sobre as inelegibilidades. Ali mesmo nessa lei é que está dito, por exemplo, que a Marcela Temer não pode ser candidata, como anteriormente a Marisa Letícia, a nada no Brasil. Mas também uma lei complementar anula a cidadania de uma pessoa, Marcela Temer. Por quê? Porque ela é esposa do presidente da República, anteriormente, Marisa Letícia, quando ainda era viva, falecida ex-primeira-dama. A Lei Complementar 64 foi emendada por uma iniciativa popular e ali se estabeleceu que também quem tiver condenação em segundo grau é inelegível. Aqui é importante, Bives e telespectadores, ficar bem claro isso. Sim. Uma coisa é o processo criminal e as consequências dele a partir da interpretação do Supremo, que condenação criminal no segundo grau já enseja a cadeia, embora a Constituição diga que só após o trânsito julgado poderia haver isso. Essa decisão do Supremo se deu por 6-5. O ministro Gilmar Mendes, que votou por dizer que cabia prisão a partir do julgamento do segundo grau, volta a dizer contra o que está escrito na Constituição. Já sinalizou que vai mudar de voto. Sim. Sim, portanto, mudaria a situação. Agora, a ministra Rosa Weber disse que ela, que estava na posição contrária, também pode mudar. Então, isso está em aberto. Agora, o que não é correto é esse casuísmo. Não tem como um país, uma democracia sobreviver com esta dinâmica. E o que está escrito na Constituição é o texto. O texto, por mais que se queira, ele não pode ser torturado para se tirar dele o que ele não diz. Então, este é o aspecto que eu referi na primeira parte da minha fala. Desculpa interromper, professor, mas para mim, leigo, e acredito para você de casa, telespectador, não há um conflito entre o que está escrito na Constituição e o entendimento, conflito muito sério esse, porque aí eu não... Quem é que está sobre quem? Bevis, tu estás falando de uma coisa que é muito, muito recorrente no debate sobre o direito constitucional e o papel das cortes constitucionais, ou seja, o dever de autocontenção dos juízes, integrantes das cortes constitucionais. E todos nós temos apetites, desejos, vontades. Agora, um jurista que integra uma corte constitucional, ele tem que se autoconter no sentido de respeitar a democracia, a soberania popular, justamente que a cidadania que escreve a lei, o poder constitucional originário, mas nós estamos vivendo num país que está a situação que está posta aí. O próprio Gilmar Mendes dizia
que a eleição da Dilma e do Temer não era válida e desarquivou um processo lá no Tribunal Superior Eleitoral. E depois se conhece a disputa dele com o Herman Benjamin, integrante do Tribunal Superior Eleitoral, que o Herman Benjamin disse: eu não vou ser coveiro de provas vivas, porque aí quando o Temer assumiu, o Gilmar Mendes militou pelo arquivamento. Quer dizer, a mesma coisa que nós vemos aqui com relação à jurisdição do Sérgio Moro. Cláudia Cruz, esposa do Eduardo Cunha, que está preso, ela com $1 milhão na sua conta e com um talão de cheque em branco, quem assinava na realidade e operava a conta era o Eduardo Cunha, ela, na iminência de ser presa, disse: se eu sou preso, eu abro a boca. Foi absolvida. Foi absolvida. Porque eu queria só colocar um aspecto que eu acho que é importante. Só um aspecto que é muito importante dizer. O registro de candidatura à presidência da República é feito perante o Tribunal Superior Eleitoral. E só o Tribunal Superior Eleitoral, uma vez feito o pedido de registro, é que vai interpretar a lei da ficha limpa, que é a lei complementar 6490. Então, naquele momento é que eles vão dizer... Então, na verdade, o pedido de registro vai ser feito. E o que o professor Bueira colocava é que, na realidade, se o tribunal deferir ou demorar para deferir ou não, e for às urnas, o que eu não acredito que vai acontecer, porque eles vão definir previamente se é elegível ou não é elegível. Eles vão homologar ou não vão homologar a candidatura. E é direto lá. E haverá recurso. E aí, recurso ao Supremo, no caso, porque o registro é direto para o TSE, o recurso seria ao Supremo. Mas eu acredito que ninguém tem dúvida que o Supremo vai manter essa posição. E aí o que acontece? Eu acho que se resolve aí. E por essa perspectiva... Então não vai acontecer esse impasse, na minha opinião, dele ser eleito e depois, depois julgarem o mérito da elegibilidade. Não, acho que a gente acredita e espera também. Sim, espero isso. Mas a minha visão é o seguinte: o direito é uma coisa viva. Se nós não tivéssemos a capacidade e a possibilidade de interpretar a lei, nós não precisaríamos um juiz, por exemplo. Nós faríamos um programa de computador, submeteríamos as petições ao computador e o computador daria a decisão. Ou seja, a importância da interpretação da lei exatamente se dá pela dinâmica social. A lei é como se fosse uma âncora de tempestade. Ela não vem na frente da sociedade, ela vem atrás. A sociedade cria a lei e essa lei vem lá atrás. E a sociedade vai mudando as dinâmicas sociais, de contratação, de compra, de venda. A evolução tecnológica vai oferecendo ao Poder Judiciário desafios de interpretar aquela lei que foi feita anteriormente com os novos interesses sociais que estão surgindo e se consolidando e mudando as relações de interesse. No momento em que existe uma interpretação constitucional, é exatamente isso. O Supremo é aquele tribunal que tem o poder, a capacidade jurídica de dizer isto é constitucional ou isto é inconstitucional. A interpretação que está se dando atualmente e que se deu 2 vezes no ano de 2016, uma em fevereiro e outra em setembro, na primeira por 7-5 e a segunda por 6-5, é de que a sociedade está precisando de novas respostas. A criminalidade no Brasil está aterrorizando a sociedade, está atrapalhando o desenvolvimento econômico e a sociedade exige uma nova interpretação. Qual é a interpretação correta? Se no momento em que, na segunda instância, e a Constituição diz claramente que só existe 2 graus de jurisdição, ou seja, o primeiro é o juiz natural da causa, é o juiz da vara que dá uma sentença monocrática, ele emite em uma única decisão. Essa decisão, no momento que existe uma controvérsia, uma inconformidade da parte, ele recorre ao tribunal e este recurso encerra a jurisdição e o debate sobre provas. Quando se recorre ao STJ, é que se alega que existe alguma interpretação da lei, de lei federal, contrária àquela decisão que foi proferida. E ao STF, se alguma daquelas decisões foi contrária à Constituição. Não se vai discutir mais prova nenhuma. No caso este do Lula, não vai se discutir se houve ou não uma prova que indicasse que o Lula é o proprietário do apartamento, se ele recebeu ou não propina. Isto tudo está encerrado a discussão. Sim. Ou seja, o debate acerca de quem é o autor daquele fato delituoso está encerrado. No momento em que o presidente Lula, ex-presidente, foi condenado, em segunda instância, e for condenado agora, transitado em julgado, vamos dizer assim, a matéria de fato, que não se discute mais fato, está claro e certo e líquido que o ex-presidente Lula estará, no momento que for julgado
recursos, embargos declaratórios, e ficará restado, claro e definitivo, que quem praticou aqueles atos foi o Lula. Sim. E aí o STJ e o STF só irão discutir se aquelas decisões estão em acordo com a legislação. Por isso que eu entendo que o tribunal decidiu corretamente. Ou seja, no momento em que tu tem decidido que aquela pessoa praticou um ato delituoso e foi condenado, ela tem que cumprir pena. Bom, eu quero continuar esse debate, porque a gente tem uma participação muito importante. 99588-2374, pode botar na tela. E aqui o senhor me deu o gancho, doutor Vinícius, para a próxima pergunta, e é assim nós vamos promover o debate. Afinal, a literalidade vale para a Constituição, no caso da prisão, mas não vale para a inelegibilidade. Saiu! Né? E aqui um grande abraço para o amigo Paulo Torelli, o doutor Amilcar Macedo. Né? E ele diz que a sociedade precisa de novas respostas. Bom, por isso eu posso atropelar a Constituição e dar à palavra o sentido que eu quero. E é aí que eu entro com essa questão que é o cerne do nosso debate. A gente agradeço a primeira parte que nos explicou o processo, mas agora a interpretação de cada um. Correligionários, por exemplo, do presidente Lula, alegam perseguição política. Como vocês analisam essa narrativa que, por vezes, saiu aqui alguns questionamentos de como se interpreta a Constituição, quem está acima, STF, ou o próprio papel, o que está escrito? Começa o doutor Vinícius, vamos analisar o seguinte. O PT administrou o Brasil nos 2 mandatos do presidente Lula, que deram 8 anos, mais um mandato e um pedaço da presidente Dilma. No total, 13 anos. Ao longo desses 13 anos, indicaram os desembargadores, diversos desembargadores no TRF4, como nos outros tribunais regionais federais, no STJ e no STF. Dos 11 ministros do STF, 8 foram indicados nos governos Lula e Dilma. Muito provavelmente com afinidade política ideológica, não estou afirmando isso, mas dificilmente alguém na presidência da República indicaria alguém com total divergência ideológica e de entendimento de mundo, que não o do Partido dos Trabalhadores. Houve um julgamento monocrático do Sérgio Moro, condenando o Lula. Foi ao TRF4, onde 3 desembargadores decidiram. Dos 3, o relator do caso foi indicado pela presidente Dilma. O revisor do caso foi indicado pela presidente Dilma. E o terceiro desembargador foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, quem majorou a pena do Lula foi indicado pela Dilma. Quem confirmou através da revisão foi a presidente Dilma. Nós tivemos 1-0 contra o Lula. Depois tivemos 3-0 contra o Lula, sendo que 2 foram indicados pela Lula. O primeiro é concurso público. Sim. No STJ, no julgamento de ontem, dos 5 ministros, 4 foram indicados pelo PT, pelos governos PT. 1 pelo presidente Lula. Sim. E 3 pela presidente Dilma. Aonde alguém pode, em sã consciência, identificar uma perseguição política de pessoas que foram indicadas por ela? Ou seja, é uma questão de razoabilidade. Ou seja, o ponto de vista ficou claro aqui. Agora passo para o doutor Torelli, a gente está chegando aos finalmente, doutor. Então não, mas eu vou ter que falar ainda de um outro aspecto que é muito fundamental. Porque, de qualquer forma, eu tenho total acordo de que o juiz cria o direito ao interpretar a norma. Agora, isso tem limites. E o limite está justamente naquilo que foi a vontade do legislador democrático. Eu acho que é esse aspecto que tem que ficar bem claro. Quando o Poder Constituinte originário escreveu o trânsito em julgado, ele, na verdade, foi bem claro. O doutor Vinícius, em outra ocasião, ele vai poder me explicar qual é o entendimento que ele tem de trânsito em julgado. Porque o trânsito em julgado, na literatura jurídica, na doutrina, na jurisprudência, só tem um significado, quando não cai mais nenhum recurso. E é óbvio que eu também defendo a lei da ficha limpa e entendo que a literalidade do que está escrito nela é bem clara. E aí sim não tem problema nenhum, porque não viola a presunção de inocência inviabilizar uma pessoa de ser candidato. Dei o exemplo das primeiras damas. O que é exemplo mais ululante do que esse? Uma pessoa que não fez nada, nem foi ativa nem passiva na sua cidadania, mas simplesmente por fato de ser casada com uma outra pessoa, ela não pode ser candidata. Então, eu não vejo nenhum problema da lei ter estabelecido isso. Agora, o debate com relação ao processo, acho que a história toda vai ter que reler isso. Acho um pouco falacioso dizer que uma nomeação para um cargo vitalício está lá no Federalist Papers. Inclusive, o
James Madison, dizia isso lá na Constituição Americana. Por que as nomeações eram vitalícias para a Suprema Corte? Porque uma vez nomeado, o nomeado não tem mais nenhum vínculo. E o presidente Lula nomeou vários integrantes do Supremo que eram de extrema direita, inclusive o Menezes Direito. O nome dele, desembargador de São Paulo, é um bom exemplo. Pessoas conservadoríssimas sabem disso. Então é um pouco falacioso dizer que houve uma cartilha ideológica na nomeação de ministros. Agora, é inegável que hoje existe, lamentavelmente, uma segmentação na sociedade e existe, sim, um espírito, vamos dizer, de manada que está se constituindo com um temor, sim, de que um candidato, se não tem receio, então deixe de ser candidato. Porque não adianta ficar também fazendo um debate de, mas a pesquisa está bem, deixa de ser candidato, vamos ver qual é a condição. Agora, uma pessoa que é primário, está sendo a primeira vez que se deu uma condenação, é extremamente polêmico os termos dessa condenação. O Supremo, volto a dizer, tem tido uma agenda que é política, isso é inegável, quando ele pega e revê uma decisão. Político não no sentido vulgar, ele está tendo decisões que são da baixa política. Eu estou falando que é político, sim, aí temos acordos sob o ponto de vista aristotélico, sob o ponto de vista da gestão do interesse da coesão social, inequivocamente. Aliás, ninguém é apolítico nesse sentido. Agora, a pauta de coloca na votação, coloca em julgamento, muda. Chegou a dizer a Carmen Lúcia, não, nós vamos ter que mudar porque está mal a situação com o Senado não vai cumprir. E ela antecipou isso, foi dito, inclusive, e saiu na imprensa, que ela ia ter que mudar, negociou o voto. Então, na realidade, aí é que eu digo, nós precisamos, sim, urgentemente de um judiciário que se coloque à distância dos conflitos econômicos, sociais e culturais, não no sentido de uma neutralidade, mas no sentido de se afastar da vulgaridade do cotidiano da política. Porque, lamentavelmente, a própria forma como se deu a votação do TRF, e foi dito por todos que detectaram isso, onde não houve nenhuma dialeticidade com o que foi dito da tribuna, os votos vieram prontos. E nem se fala da ausência de provas, que é notório, e o STJ tem admitido, sim, a reapreciação de prova na adequada aplicação da lei. Professor, é uma posição que se faz possível. O tema ainda é complexo e a gente já viu nas duas participações que teremos desdobramentos e novos capítulos. Por isso, deixo aqui o convite aberto para os nossos convidados. Muito obrigado por nos atenderem e sejam sempre bem-vindos.